Estudantes da Bíblia, na aula de hoje nós vamos falar sobre aquele que é o favorito de muitos cristãos e provavelmente o mais conhecido por aqueles que não são cristãos. Vamos falar sobre os Salmos. Então, sem mais demora, roda a vinheta e vamos para a aula! Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não fez, de curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar também o nosso canal com aqueles que você conhece e que apreciam também o estudo da Bíblia. Os Salmos estão inclusos naquela seção de livros de poesia e sabedoria, juntamente com Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por que nós gostamos tanto dos Salmos? Porque neles nós vemos uma gama de sentimentos, da sombria depressão até a alegria extrema, sentimentos que são comuns a todos nós. É fácil nós nos identificarmos com os salmistas, porque nos Salmos nós vemos homens que passaram pelas mesmas inquietações, pelos mesmos medos, problemas, dificuldades, aflições e alegrias que também passamos. Os salmistas eram pessoas sinceras com os seus sentimentos e não viam problema algum em manifestar suas preocupações, suas queixas, suas alegrias, suas derrotas, suas aflições, suas limitações. Os salmos eram baseados em circunstâncias específicas, mas eram atemporais. Por isso estão entre as passagens mais amadas e mais lidas da Bíblia. Na nossa era moderna temos os mesmos sentimentos dos salmistas, ficamos perplexos com os mesmos problemas fundamentais da vida, clamamos a Deus em adoração ou desespero, assim como os salmistas faziam. Por isso é tão fácil nos identificarmos com eles. Quando passavam por problemas, quando os dilemas da vida aumentavam, quando eles estavam envoltos em circunstâncias que não faziam o menor sentido, eles corriam para o Senhor em busca de soluções. E assim vemos que a fé simples e robusta que tiveram, bem como a profundidade do amor deles a Deus, tanto nos estimula, como também nos questiona e admoesta. Os Salmos, também conhecido como Saltério, era o inário do Antigo Testamento. Ele é composto por 5 livros que são divididos desta maneira. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41. O livro 2 do Salmo 42 ao 72. O livro 3 do Salmo 73 ao 89. O livro 4 do Salmo 90 ao 106. E o livro 5 do Salmo 107 ao 150. Em termos gerais, o livro 1 contém principalmente salmos individuais. Os livros 2 e 3 contêm principalmente salmos nacionais. E os livros 4 e 5 contêm principalmente salmos para uso no culto público. É evidente, estudantes da Bíblia, que nesta aula não vamos fazer uma análise de cada um dos salmos. São 150 salmos. O que nós vamos fazer agora é um panorama do saltério, olhando para a sua estrutura e analisando a sua composição. No final de cada livro, nós podemos verificar uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus. Por exemplo, no Salmo 41, que encerra o livro 1, nós lemos o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. O Salmo 150 é uma doxologia que encerra a coleção de hinos como um todo. O último versículo diz: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Os salmos dão bastante destaque a Deus e ao seu relacionamento com o seu povo, o poder glorioso de Deus, o seu amor constante e a sua disposição em ajudar, a fé que os seus devem depositar nele, a justiça de Deus e o seu julgamento imparcial e inevitável sobre tudo o que é ímpio. O rei também exerce um papel importante nos Salmos. Alguns dos Salmos foram interpretados como profecias referentes ao rei Messias, por isso foram chamados de Salmos messiânicos. Uma coisa bastante difícil é determinar a datação dos Salmos, especialmente os Salmos individuais. É muito difícil determinar como e quando eles foram compilados, embora o processo tenha começado com Davi, se não antes, e continuado no período pós-exílio. Um outro desafio é classificar os Salmos. Ao longo da história, houve muitas tentativas diferentes de agrupar os Salmos. Uma das maneiras usadas para se agrupar os salmos é levar em conta os tipos literários. Ficaria assim: hinos de louvor a Deus, exaltando quem Ele é e o que Ele faz, por exemplo, Salmo 8, 19 e 29. Lamentos comunitários, inspirados por um desastre nacional, por exemplo, Salmo 44 e 74. Salmos reais, originários de alguma ocasião especial na vida do rei,
por exemplo, Salmo 18, 20, 45. Salmos que contam parte da história de Israel, que fazem uma retrospectiva de uma parte da história de Israel, por exemplo, Salmo 107 e 136. Lamentos individuais, por exemplo, Salmo 3, 7, 13, 25 e 51. Ações de graças individuais, por exemplo, Salmo 30, 32 e 34. Cânticos de peregrinação, eram os cânticos entoados pelos judeus quando eles iam para Jerusalém para comemorar as festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, são os Salmos 120 a 134. E os chamados Salmos messiânicos, que falam do Messias, por exemplo, Salmo 2, 22, 110 e 118. Alguns salmos se relacionam com o período do primeiro templo até a sua destruição. Um segundo grupo de salmos se relaciona com o período do exílio, quando o povo estava disperso, eles não tinham mais rei. Nesses salmos, o salmista olha para o futuro, esperando que de Deus venha a restauração. Um terceiro grupo de salmos se relaciona ao período pós-exílio, quando o templo foi reconstruído, o culto foi restaurado, mas eles continuavam sem rei, e o povo estava sob domínio de potências estrangeiras. Como exemplo deste terceiro grupo, nós podemos ver o Salmo 126, que diz assim nos seus 3 primeiros versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quase metade dos Salmos, 73 para ser exato, trazem no seu título hebraico a seguinte expressão, de Davi. No hebraico, esta preposição de, neste caso, pode significar também em honra de ou em memória de. Por isso que muitos dos salmos em que aparece ali de Davi podem não ter sido escritos por Davi, podem ter sido escritos em honra a Davi ou em memória de Davi. No livro 1, a maioria dos salmos trazem no seu título hebraico de Davi. No livro 2, de acordo com os títulos hebraicos, os salmos vêm de várias fontes diferentes, os filhos de Corá, Asaf, Davi e Salomão. No livro 3, 11 dos 17 salmos são atribuídos a Asaf, outros são atribuídos aos filhos de Corá, a Emã e a Etã. De acordo com 1 Crônicas, Emã dirigia o primeiro coro do templo, Asaf o segundo e Etã o terceiro. No livro 4, poucos são os salmos que apresentam algum título hebraico, mas assim como os livros 2 e 3, eles se destinavam ao culto público. No livro 5, alguns salmos são atribuídos a Davi, outros são de escritores desconhecidos. Quando nós lemos a Bíblia, uma boa maneira de abordarmos o texto que estamos estudando é começar com a seguinte pergunta: o que isso significava no contexto original? Para depois perguntarmos o que isso significa no nosso contexto. Mas no caso dos salmos é difícil observar essa sequência, porque muitos dos salmos nós não sabemos quem escreveu e nem quando foram escritos. Assim, o conteúdo dos salmos é mais importante do que o seu contexto original. Duas coisas são muito importantes quando nós lemos os salmos. Quando lemos ou salmos ou qualquer outro texto da Bíblia, nós vamos nos deparar com estilos literários diferentes. Na Bíblia, nós vamos encontrar narrativas, palavras de sabedoria, poemas, poesias. E nós não podemos ler os poemas dos Salmos da mesma maneira que lemos, por exemplo, a narrativa da criação em Gênesis 1. Uma outra coisa importante é que os Salmos não foram escritos para serem lidos de maneira introspectiva, mas para serem lidos em voz alta, acompanhados de instrumentos musicais. A música realçava a linguagem dos Salmos. Em muitos Salmos nós vamos encontrar a seguinte nota: ao mestre de canto, segundo a melodia de determinada canção. Alguns salmos foram escritos para serem acompanhados por um instrumento musical específico, por exemplo, o Salmo 53. Alguns salmos que foram escritos por Davi, nós vemos no seu título exatamente o momento em que Davi os escreveu. Por exemplo, no Salmo 18, Salmo 34, 51 e o 52. Davi compôs salmos nos mais variados momentos, quando ele foi liberto de todos os seus inimigos, quando ele estava sendo perseguido por Saul, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, quando foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado com Batseba, e foi nesse momento, por exemplo, que ele compôs o Salmo 51, que tem versículos que nós conhecemos muito bem. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, Salmo 51, versículo 5.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Davi é o compositor do mais conhecido salmo do mundo, o Salmo 23. E uma coisa interessante sobre o Salmo 23 é que ele é inteiramente pessoal, escrito todo na primeira pessoa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essas experiências extraordinárias você não vai desfrutar em sua vida se o Senhor não for o seu pastor. C.S. Lewis fez uma importante observação sobre os Salmos. Os Salmos são poemas, e poemas feitos para serem cantados. Não são tratados doutrinários, nem mesmo sermões. Para serem entendidos, devem ser lidos como poemas. Do contrário, não veremos o que eles contêm e pensaremos que estamos vendo o que eles não contêm. A poesia hebraica é diferente da nossa. Uma das principais características da nossa poesia é a rima. A poesia hebraica se caracteriza por três principais elementos: a repetição, o ritmo e o paralelismo. Para exemplificar a poesia hebraica, nós vamos fazer juntos uma análise do Salmo 1, primeiro Salmo. Vamos ler esse salmo juntos e depois fazer uma análise dele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba que o salmo começa ritmado com três negativas. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há um ritmo bem claro, enfatizado pela repetição. Bem-aventurado é aquele que não, nem. O paralelo é claramente traçado pelo salmista nos versículos de 1 a 3, que descrevem os justos que resolutamente decidem rejeitar o mal e determinam fazer aquilo que Deus quer. Outro paralelo é visto no versículo 3, e esse bastante impactante. Aquele que decide não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas encontrar prazer na lei do Senhor e deixar-se preencher pela lei do Senhor, preencher sua vida, seus pensamentos, meditando constantemente na lei de Deus, esse é comparado a alguém que é plantado junto a uma corrente de águas. Plantado, ou seja, alguém que está firme junto a uma corrente de águas. Num país seco como Israel, esse é um retrato vívido daqueles que se alegram na lei de Deus. Um grande contraste, outra característica da poesia hebraica, nos é apresentado nos versículos 4 a 6, que descrevem os ímpios, falando do seu presente e também do seu futuro. Os justos e os ímpios seguem caminhos diferentes, e todos estão ou num caminho ou no outro. Não há um terceiro caminho. Os salmistas não ficam o tempo todo se revolvendo na miséria humana, mas são francos em admitir que muitas vezes a impressão que dá é que Deus deixou o telefone desligado e a gente não consegue conexão com ele. O Salmo 9, por exemplo, composto por Davi, que começa dizendo "Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração", é seguido pelo Salmo 10, que começa dizendo "Por que, Senhor, te conservas longe?". Uma leitura pelos 150 salmos vai nos dar a sensação que estamos numa montanha-russa emocional. Os salmos são muito queridos por nós pela proximidade que eles têm da nossa realidade. E um exemplo muito claro disso é o Salmo 73. Nós vamos fazer uma breve análise desse salmo, vendo alguns versículos e vendo como, no caso, Asaf, que compôs esse salmo,
passou por dilemas que nós passamos também muitas vezes na nossa vida. Acompanhe comigo esses versículos do Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Perceba, Asaf não está escrevendo este salmo para questionar a bondade de Deus. Ele não coloca em dúvida que Deus é bom. Ele começa afirmando, Deus é bom. Mas ele vai contar neste salmo uma experiência que ele viveu, quando ele perdeu essa perspectiva da bondade de Deus. E isso aconteceu quando ele tirou os olhos do Senhor e passou a olhar para o mundo e para as circunstâncias da vida pelo seu ponto de vista. O que Asaf percebeu? Ele começou a reparar que aqueles que são perversos, que zombam de Deus, que zombam até dos cristãos, daqueles que temem a Deus, prosperavam. E o que Asaf esperava ver é aquilo que nós chamamos de justiça retributiva, ou seja, os maus indo mal e os bons indo bem. Mas não era isso que estava acontecendo. Asaf não conseguia entender por que os ímpios estavam prosperando. Isso deixava ele inconformado. E a conclusão que ele chegou foi essa. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Seria o mesmo que dizer, quer saber de uma coisa? Não está valendo a pena servir a Deus. Não está valendo a pena buscar e fazer a vontade de Deus, porque os ímpios, aqueles que nem se importam com isso, conseguem aquilo que eu não consigo. Eles têm a vida que eu gostaria de ter. Asaf está numa situação muito difícil. Ele está numa luta interna. Ele não se conforma em ver os ímpios prosperando e os justos sofrendo. Não são as mesmas lutas que nós passamos muitas vezes? Não ficamos inconformados quando vemos aqueles que são maus indo bem, enquanto aqueles que são bons indo mal? E não queremos ver uma justiça retributiva? A mesma coisa Asaf queria ver. Mas a diferença foi a decisão que Asaf tomou. Lembre-se, tudo começou quando ele tirou os olhos do Senhor e passou a olhar para o mundo, para as coisas ao seu redor, pela sua própria perspectiva. No versículo 17, nós lemos o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Perceba, Asaf foi até Deus encontrar respostas para as suas inquietações. Deus não trouxe respostas para as coisas que o incomodavam, mas o que Deus fez foi corrigir a visão de Asaf, devolver para Asaf a perspectiva divina ao olhar para este mundo. E foi assim que Asaf conseguiu olhar além das circunstâncias. Isso é vida cristã, é olhar além das circunstâncias. Talvez os ímpios consigam viver neste mundo a vida que queríamos viver. Talvez eles consigam coisas que jamais imaginaríamos conseguir e que não vamos conseguir. Mas depois deste mundo, qual é o destino dos ímpios? Para onde eles vão? E os justos? Aqueles que confessam a Cristo como Salvador, depois deste mundo, para onde vão? É por isso que no final do Salmo, com a sua visão corrigida por Deus, Asaf declara o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Talvez esse seja o principal motivo pelo qual o saltério é tão apreciado pelos cristãos. Os salmos são um registro realista da caminhada de uma vida inteira com Deus, com todas as suas alegrias, tristezas, medos, preocupações, dúvidas, certezas que acompanham uma pessoa nesta jornada. Os salmos têm o poder de nos cativar exatamente por soarem tão autênticos, mesmo escritos há tanto tempo, serem tão próximos da nossa realidade. Mas o mais importante, quando as dúvidas chegavam, quando o medo invadia o coração, quando as inquietações atormentavam, quando o peso do pecado estava sobre os salmistas, eles sabiam exatamente o que fazer. Eles corriam para o Senhor.
Foi o que Davi fez, por exemplo, no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Os salmistas não tinham problema algum em apresentar as suas queixas a Deus, porque muitas vezes, para eles também, a coisa era muito pesada. Eles não conseguiam entender, eles estavam sofrendo, eles precisavam desabafar, eles precisavam tirar de dentro deles todo aquele peso, toda aquela angústia. Alguém disse certa vez que queixar-se é pecado. Essa pessoa nunca leu os Salmos. Por exemplo, no Salmo 55, olha o que Davi escreveu. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Poder se queixar é uma bênção. Assim como os salmistas, também passamos por muitos dias em que estamos com o coração apertado, precisando desabafar, precisando descarregar o peso que estamos sentindo. E que bom saber que o nosso Deus está sempre conosco, disposto a nos ouvir e sempre nos ouvirá. Jamais se cansará de ouvir a nossa voz. Era a certeza do salmista lá no Salmo 116, que escreveu: Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Perceba aqui neste versículo do Salmo 55 a certeza de Davi. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. E Ele, o Senhor, Ele ouvirá a minha voz. Essa seja para nós uma tremenda lição. Assim como os salmistas, nós também passamos por dias de lutas, dificuldades, perdas, sofrimentos, perturbações, provações. E nessas horas, que olhemos para os salmistas e os tomemos como exemplos. Não corramos de Jesus, mas corramos para Jesus. Certos de que, como o salmista registrou no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Por isso, não temeremos.